Amém? Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Tá bom? Tá bom? Diz amém. Deus é muito bom e nós sabemos que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Por isso nós estamos felizes na presença do nosso Deus. Não porque as circunstâncias talvez sejam tão boas, mas porque o Senhor é bom. Vamos ofertar? Glória a Deus. Coloca um pouquinho de retorno antes, fazendo favor. Vamos abrir a Bíblia, querido, nessa hora. No livro de Mateus, se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, tá bom assim? Convida a pessoa perto de você para ler Mateus capítulo 17. Depois, se os irmãos não estiverem cansados aí, gostaria de cantar, de louvar ao Deus com vocês, cantando aquela canção, Ele é Exaltado. Tá, lembra dela? Eu vou pedir você que só converse se for para falar com Deus. Amém? Quem vai me ajudar diz amém. Só fala com Deus, não fala com mais ninguém, porque esta é a casa de Deus, é o lugar de oração, e eu preciso que você me ajude. Você sabia que todo culto é um enfrentamento? Todo culto é uma luta espiritual. Enquanto Deus quer nos falar, o inimigo quer impedir a gente de ouvir, tá? Por isso eu gostaria de saber se lá atrás está me ouvindo bem, se eu não vou precisar de gritar. Está me ouvindo bem? Levanta a mãozinha quem está ouvindo bem. Isso. Eu gosto do som, irmãos, perfeito. Eu sou uma murrinha com som, vocês já viram? Já viram um pastor mais enjoado com som do que eu? Nossa, sou enjoado demais. Quando os meninos puxam o cabo lá que tem estoura, nossa Deus, eu sou enjoado, porque eu quero oferecer para Deus o melhor. Então por isso que eu te peço, não converse com ninguém. As crianças também, viu, crianças? Eu estou deixando vocês ficarem aqui dentro para vocês acostumarem a cultuar a Deus junto com os adultos. Por isso eu peço que a igreja aprenda a fazer reverência, tá bom? Silêncio. Do seu lado tem alguém que precisa de Deus, senão ela estaria agora num boteco. Amém, igreja? Você sabia, um domingo igual esse, ou lugarzinho bom para você ficar em casa. Se você saiu de casa, se a pessoa do seu lado saiu de casa, é porque Deus tem um propósito na vida dela. Então você tem que colaborar com a pessoa, tá? Que está na frente, atrás, à direita, à esquerda. Faça silêncio, interceda, ore por alguém que está perto de você. Me ajude a ganhar essa alma que está perto de você aí, amém? Amém, igreja? Eu quero que você me ajude a ganhar essa pessoa que está aí. O nosso trabalho não pode ser em vão, e eu preciso que você me ajude, começando a orar, interceder. E a reverência, querido, ela não pode deixar de existir. A partir do momento que você entra das paredes, do portão da igreja para dentro, você tem que pensar, eu estou indo para glorificar a Deus, e é isso que eu vou fazer ali hoje. E eu não vou perturbar ninguém, eu vou glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quero que você me ajude, de coração. Eu estou te pedindo isso, de coração. Olhe para quem está do teu lado aí, direita e esquerda. Dá uma olhadinha para o outro lado. Por acaso você vê essa pessoa todo culto? Você sabe o que essa pessoa está sentindo? Você sabe o que ela precisa? Então não vamos perder tempo aqui não, tá bom? Amém, igreja? Não vamos perder tempo. Ministra sobre a vida do seu irmão. Seu irmão pode estar com o coração desesperado, coração necessitado, e você pode ajudar. Talvez o irmão do teu lado, a pessoa do teu lado está buscando uma bênção de Deus tem muito tempo, e ela precisa da tua ajuda. Por isso que eu te peço de coração, me ajuda a abençoar cada vida que aqui está nessa hora, em nome de Jesus. Assim que nós terminarmos de cantar esse hino, assim que terminarmos de ler Mateus 17, do 14 ao 23, nós vamos cantar essa canção, Ele Exaltado. Mas eu vou pedir também, se você não estiver doente, fica de pé, se você não estiver doente, tá? Agora, se você estiver doente, por favor, fica sentado. Eu quero que a igreja aprenda a adorar a Deus com o diafragma bem livre, expandido. Você sabia que a gente fica de pé para
o diafragma ficar mais expandido e você cantar melhor para aquele que te criou, para você cantar melhor para aquele que te dá o fôlego de vida, para você cantar melhor para aquele que está cuidando de você. Amém, igreja? Quem está cuidando de você? Então, meu filho, canta melhor para ele. Esse negócio de oferecer essas músicas assim, canta melhor, faz a sua melhor voz, faz a sua melhor voz. Amém, igreja? Nessa canção Ele Exaltado, eu quero te ouvir fazendo a melhor voz que Deus te deu. Quero que você canta como se fosse a última vez que você fosse cantar aqui nessa terra. Canta, mas canta mesmo. Tá, eu peço você, se você não estiver doente, fica de pé. E se você estiver doente, eu te desafio a crer que Deus pode te curar de pé aí, cantando a Deus. Amém? Eu dirijo louvor numa igreja. Deixa eu aproveitar a sua bondade que está de pé, porque crente não gosta nem de escutar direito, fica todo mundo doido querendo ir embora. Mas eu abusado um pouco de você que está de pé. Eu dirigi louvor durante uns anos, não sei se foi 5 ou 7 anos numa igreja, e que as pessoas ficavam de pé no início do louvor e só sentava no final. Ninguém pedia para ficar de pé e nem para sentar. E tinha uma irmãzinha de seus 80, 90 anos, eu admirava, ela ficava em pé o tempo todo. Temos que mudar essa ideia de que Deus aceita a nossa canção em pé, como se fosse, e também sentado. Mas por preguiça, eu gostaria que você não ficasse sentado. Amém, igreja? Amém? O seu diafragma sai melhor. Eu quero que você imagine, quando nós cantamos essa canção, Ele Exaltado, eu quero que você imagine você conseguiu passar no teste aqui na terra, venceu suas lutas, partiu para a glória, e lá Jesus disse assim para você: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. E aí você vai estar diante do Senhor cantando essa canção: Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Quero ver se você tiver essa visão, você vai cantar assim e pensando nos teus problemas. Essa é a visão com a qual devemos adorar a Deus o tempo todo. Aquela visão de que eu ressurgi do pó, da cinza, estou agora diante do trono de Deus e cantando tudo que nós cantamos. É assim que deve ser o louvor, querido. Aí você vai ver que não dá para cantar sentado, não dá para cantar triste, não dá para cantar pensando na conta que você tem que pagar, não dá para você cantar em nada, porque você já transcendeu a terra, você está diante do trono de Deus. O louvor acontece diante do trono de Deus. Por isso que a gente não levanta, a gente não canta, a gente briga, a gente não adora, porque a gente não chegou ainda diante do trono de Deus. Porque, querido, se você tiver uma visão do trono de Deus, você vai ver que ficar de pé é muito pouco, cantar o melhor que a gente pode é muito pouco, porque estamos na presença do Senhor. Amém? Vamos lá então, preste atenção nessa leitura, e eu peço o louvor que seja esperto e já comece logo em seguida. Só que eu não vou querer vocês aí tímido com vergonha lá não, quero vocês aqui na frente adorando a Deus, que o pessoal do louvor, tá bom? Diz assim Mateus 17, do versículo 14 até o 23. Vai falar da cura de um menino epilético. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo, na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para acolá, e ele irá. Nada vos será impossível. Presta atenção: nada vos será impossível. E este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Ora, achando-se ele na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. De pé como você está. Vamos comigo.
sim, por aí, esse é o caminho. Exaltemos o nome do Senhor, porque só Ele é digno e mais ninguém. Pode sentar, querido, nessa hora. Depois cantamos mais, adoramos ao Senhor. Mas eu quero que você tenha coragem de se imaginar cantando para Deus, e não cantando para o homem, mas cantando para Deus. Essa é a diferença, tá? Bem, eu quero compartilhar com você esse texto. Já te pedi para não conversar com ninguém que não seja o Senhor, porque é de suma importância para nós entender que o Senhor, Ele é digno de toda honra, digno de todo louvor, digno de toda adoração. E às vezes nós nos esquecemos, diante das tribulações, essa é a verdade, diante das tribulações da vida, nós nos esquecemos do nosso Deus muitas vezes. Isso é um problema sério. Antes de entrar no texto, eu quero compartilhar com você algumas coisas que o Senhor nos mostrou durante a semana e que me levou a esse texto junto com você. Porque dentro desse texto, eu quero que você preste atenção no seguinte, a seguinte pergunta: o que fazer diante do impossível? Presta atenção nisso. O que fazer diante do impossível? Tem alguém aqui hoje que se encontra diante de algum impossível, pelo menos até agora? Tem alguém? Levanta a mãozinha. Que está diante de algum impossível. Pois é, isso me chama atenção. A resposta a essa pergunta me chama atenção. O que nós devemos fazer diante de algo que é impossível? É complicado. Muito complicado. Porque na verdade o mundo e até mesmo as igrejas têm nos oferecido um Deus, querido, que pouco pode fazer diante do impossível. Você sabia disso? Estão vendendo por aí a ideia de um Deus, de um Jesus, de um Cristo, que pouco pode fazer diante do impossível. Eu não sei se você já transpôs alguma barreira e que você sabia que era impossível. Mas a coisa mais gostosa é quando você está diante do impossível, você clama a Deus, espera o tempo necessário, e depois você vê que aquilo que parecia impossível já não é mais impossível, porque Deus te fez passar pelo impossível e te deu vitória. Tá? É a coisa mais gostosa. Mas agora, mais gostoso ainda é quando Deus te faz transpor algum impossível. É você também não esquecer que Ele fez isso. Eu queria entender uma coisa, meu irmão e irmã. Por que é que o ser humano esquece tão rápido? Presta atenção. Por que o ser humano esquece tão rápido dos impossíveis que Deus operou na nossa vida? Eu não sei você, mas eu sou um tipo da pessoa que eu gosto muito de recordar os impossíveis e as coisas que Deus fez na minha vida. Eu tenho uma lista de impossíveis que Deus realizou na minha vida, e eu uso essa lista como oração. Ela está no meu computador, guardadinha. E aí eu gosto de vez por outra apresentar a Deus aquelas coisas que eram impossíveis e que Ele fez na minha vida. Desde as coisas mais simples, mas que eu tenho convicção que eram coisas impossíveis que Ele fez. E eu uso aquilo como forma de louvor, gratidão e de lembrar a Deus que Ele já fez o impossível um dia na minha vida, e que se Ele quiser Ele pode fazer outra vez muito tranquilamente, porque Ele já me provou que Ele é o Deus dos impossíveis. Amém? Eu tenho lá e eu leio, eu oro e leio essa oração, que torna-se até uma oração de gratidão. Eu falo: Deus, o Senhor se lembra. Aí você deve pensar: pastor, mas isso é uma besteira, Deus se lembra de tudo. Não, eu sei que Ele se lembra, mas eu estou orando a Ele, trazendo à memória dEle aquilo que Ele fez, para dizer:
porque o Senhor fez aquilo, o Senhor pode fazer outra vez, se o Senhor quiser. Então eu leio lá, Deus, isso era impossível, o Senhor fez, isso era impossível. Eu não estou recorrendo aos impossíveis da Bíblia, eu estou recorrendo aos impossíveis que Ele fez na minha vida. E olha, que tem um peso todo especial, quando você já provou e viu que Deus pode fazer algo na tua vida. Uma coisa é eu vir aqui testemunhar que Deus fez algo na minha vida e você pular no teu banco de alegria. Outra é você ter provado que Deus fez. Perguntinha que eu gostaria de resposta. Quantos aqui já viu Deus fazendo o impossível na sua vida alguma vez? Então, querido, eu quero te pedir um favor. Diante do impossível que você está vivendo agora, por favor, creia no Deus que já fez na tua vida. Não se esqueça que Ele fez. Lembra Ele. Ao passo que ao mesmo tempo você lembra a Deus dos impossíveis que Ele fez, sabe o que acontece? Você também se torna mais forte, porque você está na presença de Deus, lembrando e trazendo à memória viva aquilo que Ele já fez para você. E não vai se afastar de Deus, porque eu queria sim ter uma resposta. Por que nós nos esquecemos das grandiosas obras que Deus fez na nossa vida? Por que nós nos esquecemos? Quando Ele faz, a gente vibra, a gente fica alegre, a gente louva, a gente testemunha, mas passado esse tempo, quando vem uma próxima luta, uma outra luta, a gente já não consegue mais ter a mesma fé, a mesma garra, a mesma graça. E vou te dizer, orar de madrugada, lembrando da grandeza e dos milagres que Deus fez na tua vida, te fortalece na fé de tal maneira que você permanece de fé diante da luta. É a diferença. Deus, o Senhor me livrou. Eu me lembro daquele dia, era impossível, o Senhor me livrou. Pronto, querido, muda tudo na tua oração, muda tudo na tua vida. Traz a presença de Deus para a tua vida. Lembra lá de quando Ele fez? É lembrar, é trazer a memória. E eu sei que muita gente aqui talvez não consiga lembrar agora de tanta coisa boa que Deus fez. Mas, querido, é necessário lembrar. Lembra. Quero dizer para você que durante essa semana, Deus me chamou a atenção para algumas coisas e eu quero compartilhar cada uma delas com você. Primeira delas, quero que você preste atenção. Depois que eu falar essas coisas, trazer para você uma palavra em cima do texto que lemos, nós vamos orar pedindo a Deus que te fortaleça, que te ajude e que te dê graça para seguir na caminhada. Uma das coisas que o Senhor me mostrou e eu trago para você é que uma casa sem Deus é muito ruim. Uma casa sem Deus é ruim. Uma casa sem Deus desmorona. Vou repetir. Uma casa sem Deus é uma casa muito ruim. Uma casa sem Deus é uma casa que desmorona. Você precisa prestar atenção nisso. Dentro da tua casa. Onde está Deus na tua casa? Isso foi ao longo da semana. Deus me falava ao coração e eu anotava. E também Deus falou no meu coração que as pessoas não fazem aquilo que elas devem fazer só porque se recusam, mesmo sabendo o que tem que fazer. As pessoas ignoram e não fazem. E se você sabe o que deve ser feito, que você tem que fazer, ao passo que outras pessoas fazem muito sem poder, dentro da própria casa, dentro da nossa vida, e outros só observam. Tem aqueles que observam os que fazem, tem aqueles que não fazem, e aqueles que fazem muito. Mas o Senhor também me falou no coração nessa semana que é hora de trabalhar. Você precisa trabalhar, pôr a tua fé em ação, exercer a obra que Deus confiou a você. Você tem que trabalhar, não é hora de descanso. O que Deus me falava não é hora de descanso, não é hora de cruzar os braços, não é hora de parar, não é hora de paralisar, é hora de trabalhar, não é hora de descansar. É preciso continuar. Não se pode esmorecer aquela pessoa que já se propôs a caminhar com o Senhor. Você já viu que quanta coisa Deus fez na tua vida? Deus manda te dizer, não é hora de parar. Ninguém se aposenta da fé. Essa é a verdade. Ninguém se aposenta da fé e tem muitos que estão se aposentando da fé. Estão pensando que já estabilizaram,
e já conquistaram, e já receberam de Deus, e é hora de parar, aposentar. Não se aposenta da fé, não é hora de descansar. A fé está aí, o envolvimento no mundo espiritual está aí, e é isso que eu quero te falar lá na frente, tá? O envolvimento no reino espiritual não oferece descanso. Presta atenção no que Deus te diz. O seu envolvimento no reino espiritual não te oferece descanso, não te oferece aposentadoria. Você tem que trabalhar 24 horas no dia. Amém, igreja? Está entendendo? Diz amém. Você precisa entender isso, tá? Estou te trazendo isso para que você se fortaleça no Senhor. Agora, também Deus manda dizer, seja lá para quem for, e quando eu chamar aqui na frente, eu não demoro, você sabe que eu não insisto, se é contigo, venha, se não é, glória a Deus. Deus vai dizer também, é hora de reformar, de renovar, de restaurar veredas antigas, caminhos antigos que você já se esqueceu. É hora de dar uma reformada, uma restaurada em alguns caminhos pelos quais você passou e que te levaram até a experiências maravilhosas com o Senhor. É hora de restaurar caminhos antigos. Amém, igreja? Lembra aquele tempo que você louvava, adorava com liberdade e Deus se fazia tão presente? Porque você saiu desse caminho, porque você saiu dessa vereda. É hora de restaurar esses caminhos antigos. E depois Deus manda dizer também para você não demorar em fazer o que você tem de fazer. Não demore, faça rápido, amém? Amém, igreja? Faça rápido. Não se pode demorar. Terra firme e produtiva, olha, presta atenção. Terra firme e produtiva é a presença de Deus. Vou repetir para você. Terra firme e produtiva é a presença de Deus. Não existe outro lugar firme e não existe outro lugar onde se produza senão na presença de Deus. E alguns de vós têm se desviado da presença do Senhor. É preciso entender isso. Terra firme, que não desaba, que não esmorona, que não dá erosão. E lembra, agora que eu me dou conta da primeira coisa que eu te disse, uma casa sem Deus é muito ruim, ela desmorona. E acabei de dizer que é a mesma palavra, terra produtiva, terra firme e produtiva, terra firme que não esmorona, é a presença de Deus. Onde está a presença de Deus na tua vida? Hein? Onde está? As pessoas têm vivido um vazio, querido, nos dias de hoje. Mas um vazio de Deus tão grande. Só que as pessoas pensam que pode preencher o vazio de Deus com qualquer outra coisa. Não se preenche o vazio de Deus, senão com Deus. Não adianta você se matar de trabalhar pensando que vai preencher o vazio. Não adianta você se matar de tantas atividades. Não adianta você se matar de tantos estudos. Não adianta você se matar de tantos eventos pensando que vai preencher o vazio de Deus, porque o vazio de Deus se preenche com Deus. E toda a alma geme pela presença do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus todo-poderoso. Toda a alma geme. Toda a alma tem que ter um momento com Deus. Senão, querido, o vazio toma conta. Então você precisa entender isso, querido. Terra firme, terra produtiva é a presença do Senhor, a presença de Deus. Tá bom? Então você precisa entender essas coisas para que você produza, fica firme, você seja produtivo e seja muito abençoado. Outra coisa que eu quero te dizer, mesmo que as pessoas ao teu redor diga que não há possibilidade de você crescer, seja na área espiritual, seja qual área que for, mesmo que digam que não há possibilidade, eu quero que você acredite e creia na palavra do Senhor. Sim, terra firme e produtiva é a presença do Senhor. E quem está na presença do Senhor, cresce, não fica estagnado, não fica parado. Meu querido e minha querida, como temos sede de Deus? Como temos? Como temos sede de Deus? Mas é que nós estamos acostumados. Estamos acostumados, queridos, com uma coisa.
Nós nos acostumamos já com a facilidade do mundo moderno, essa é a verdade. Eu não sei você, mas ficou tão fácil hoje, por exemplo, comunicar com as pessoas que moram mais longe. Ficou muito mais fácil, os dias de hoje, você comprar coisas básicas para a tua vida. Meu Deus, eu tenho saudade de escrever carta. Quem aqui já escreveu carta no papel? Tem saudade de escrever carta no papel. Escrever que tem bonitinho, Ipatinga. Hoje é quanto? 5? Ipatinga, 5 de novembro de 2018. Ipatinga, 5 de novembro de 1986. Quem aqui nasceu depois de 86? Ninguém nem me ouviu, mas tá bom. Aí você escrevia a carta, ia lá no correio, mandava, na expectativa de não errar o endereço. Porque se errasse era tipo 7 dias para ir, 7 dias ou 3 para ficar lá agarrado no correio, e depois mais 7 dias para voltar. Aí você chegava no endereço errado, tinha que mandar outra vez, consertar. Querido, que saudade dessa época. Que saudade quando eu quisesse comer pão, aqui no Caravelas, tinha que atravessar a Avenida Macapá toda e lá na padaria, na descida do morro lá da Macapá, que hoje ali é a Premiale, na época era a Padaria Guerra, é lá que vendia pão. Oh, que saudade daquela época. O que quer dizer você, sabe o quê? Hoje eu não sei, mas eu acho que se você quiser pão, você liga para a Lorena, acho que ela leva na sua casa, pelo menos tem entregador lá, eu vejo que entregam. Você quer mandar uma mensagem para alguém? Não precisa escrever carta que nada, você entra no WhatsApp aí, e você manda mensagem lá para o outro lado do mundo. Sabe o que eu quero dizer isso com você? Por que eu estou te dizendo isso? É porque as pessoas estão aplicando a mesma coisa com relação à vida espiritual. As pessoas não têm mais paciência. Elas pensam que pode aplicar essas facilidades do mundo moderno. Olha, presta atenção. Eu, se eu fosse você, ficava quieto, escutava. Porque Deus tem me falado certas coisas, eu anoto e trago para você. As pessoas têm tentado aplicar essas facilidades do mundo moderno no mundo espiritual. E no mundo espiritual a coisa é diferente. Essa é a grande tragédia da atualidade na vida espiritual. As pessoas pensarem que Deus funciona no ritmo do micro-ondas. Antigamente a gente comprava o milho de pipoca, escolhia o milho de pipoca que ainda vinha sujo, colocava óleo, tempero na panela, jogava o milho na hora certa lá e começava a mexer, e depois tirava a pipoca de lá, e ainda tirava um punhado de caroço que ficava sem estourar. Hoje, você vai lá e compra o pacotinho lá, embrulhadinho, você nem sabe o que tem lá dentro. Pode ter rato, pode ter asa de barata, você pega e tem fechado, lacrado, põe no micro-ondas, 1 minuto ou 2, eu nem sei. 3 minutinhos, você come a pipoca e nem aqueles, como é que chama aquele milho que sobrava lá dentro? Piruá? É piruá? Como é que é? É? Piruá não é o peixe, não? Peruá? Ah, mas tá bom, eu esqueci. Então, querido, eu estou te dizendo o seguinte, tenha paciência. Na casa de Deus principalmente. Você não pensa que no mundo espiritual as coisas funcionam assim, porque não funciona. Não funciona. Dentro do que eu li para você, eu quero que você preste muita atenção. Se você tem medo de chuva, nós vamos orar. Deus vai te livrar hoje do pânico da chuva. Mesmo que te digam que não há chance para você de crescimento, de mudança, transformação, eu quero dizer que o que você tem que entender é que você tem que ter um pouco mais de paciência. A vida espiritual é investimento, amém, irmãos? Amém? A vida espiritual é investimento. Um pouco de cada vez, um pouquinho aqui, um pouquinho ali na sua vida espiritual. Olha bem, um pouquinho aqui, um pouquinho ali na vida espiritual, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Essa ideia de micro-onda, de comprar tudo e jogar lá, 3 minutos sair, isso não existe. Você tem que aprender o caminho do crescimento espiritual. Muita oração, muito estudo da palavra,
muita permissão para que o Espírito Santo de Deus mude o teu caráter. Querido, a maioria de nós só precisa de um toque de Deus na personalidade, no caráter, para que tudo mude, crescimento. Mas nós evitamos tocar nessas áreas. Sabia que nós evitamos tocar nessas áreas? Você não pode admitir que o inimigo zombe da tua cara, só porque você não está permitindo que Deus fale contigo, trabalhe na tua vida, mude o teu caráter, muda a tua personalidade. É preciso ter, queridos, um pouco de coragem também, para você enfrentar os seus monstros. Olha, presta atenção, você precisa ter um pouco de coragem para enfrentar os seus monstros, que estão aí dentro de você, te impedindo de crescer, de caminhar, de mudar, de transformar. Precisa ter coragem para pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, porque não tem outro caminho senão, querido, esse. Precisa ter paciência, precisa entender o que a Bíblia diz para a tua vida de maneira mais clara e aplicá-la. Não tem como correr atrás dessa onda aí que eu estou dizendo, de tudo é muito rápido e eu preciso. Esse negócio de que se a bênção não vier até tal dias, me ajuda. Não estabeleça dia para Deus, estabeleça dia para a tua fé, amém? Vou repetir, não estabeleça tempo para Deus, estabeleça tempo para a tua fé, coloque ela em prática. Bem, por que eu te digo tudo isso? Porque o que tem feito muita gente sucumbir na fé, o que tem feito muita gente esmurecer na fé, o que tem feito muita gente viver uma vida de derrota, é que elas não sabem o que fazer diante do impossível. A gente está tão programado a ligar para a farmácia e pedir um remédio quando algo dói. A gente está tão programado a recorrer aos recursos humanos, que quando nos deparamos com o impossível, a gente não sabe o que fazer. E aí vale qualquer coisa, sabia? Aí vale qualquer coisa. Aí a gente vai para o monte da resposta, aí a gente vai para o outro monte que eles disseram que lá está melhor, aí a gente vai para essa igreja, vai para aquela, vai para outra, aí a gente desespera porque não sabe o que fazer diante do impossível. Me responde alguém, se você quiser, diante do impossível na sua vida, em algum tempo passado, o que você fez diante do impossível? Pare e pensa, o que você fez? Se você aprender o caminho do trono de Deus diante do impossível uma vez, vou te dizer, nunca mais você sai de lá. Nunca. Se Deus fizer o impossível na tua vida uma vez, nunca mais você vai procurar em outro lugar. Presta atenção. Primeira coisa que você precisa fazer diante do impossível. Nós vimos neste texto, você viu, uma mulher que se aproximou do Senhor. A palavra diz que quando chegaram a multidão, um homem, verso 14, aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é epilético, ele está doente, ele sofre desmaios, ele sofre muito. Presta atenção, o menino sofria muito. Igreja, presta atenção numa coisa. Ele também muitas vezes cair no fogo e na água. Olha o poder da intercessão e de você se colocar para orar por alguém. A Bíblia diz que o menino caía no fogo, na água, epilético. O menino não procurou ajuda. Quem procurou ajuda? Foi aquele homem que disse: Senhor, tem misericórdia, o meu filho é epilético e sofre muito. Primeiro detalhe, o versículo 15 diz o nome de uma doença chamada epilepsia. Não é assim? Mas vem cá embaixo, quando a palavra diz que o Senhor livrou o menino, a palavra diz que Jesus expulsou o que do menino? Hein? Mas não era doença de epilepsia? Olha, presta atenção. O que você faz diante do impossível? Como você encara o impossível? Olha, vou dizer uma coisa que o Senhor acaba de pôr no meu coração aqui agora.
Tem muita gente que diante do impossível, dentro de casa, no relacionamento conjugal, seja lá na área financeira, seja na área relacional, Deus acaba de impor isso no meu coração. Tem muita gente que diante do impossível na sua vida, você põe uma mesa muito bonita para o impossível, e aceita o impossível na tua vida e na tua casa. Presta atenção. Muita gente, quando está diante do impossível, aceita o impossível com muita facilidade na casa, na vida, por aí vai. Por isso, não vencemos mais o impossível. Israel, quando saiu do Egito, o primeiro impossível que eles encontraram, vocês viram, foi o Mar Vermelho. E você sabe muito bem que o povo de Israel não pressionou ninguém nem nada para seguir em frente, porque essa é uma tendência do ser humano. Diante do impossível, você paralisa. É melhor voltar para o Egito, é melhor comer os pepinos, as carnes, as cebolas do Egito, do que seguir por esse caminho. A maioria de nós, querido, pega o impossível e faz uma mesa para o impossível. Fica aqui mesmo, o impossível. Eu estou até acostumando com você. Fica aqui mesmo, derrota. Eu já estou até acostumando com você. Olha, presta atenção. Fica aqui mesmo, desgraça. Desgraça não é a pelada lá não, tá? Desgraça eu quero dizer a coisa que não tem graça de Deus, aquela coisa desastrosa. Fica, eu estou até gostando, já até acostumei. Quantos de vós não estão vivendo isso? Só que eu digo para você de maneira figurada nessa hora, como se fosse por parábolas. Quantos de vós já fizeram a mesa para a derrota? Já estão aceitando-a na vida pessoal, ou sei lá em qual área da vida? E eu digo para você nessa noite, é hora de você pôr a derrota para sair da tua vida, da tua casa, da vida daquela pessoa e sei lá de quem mais, e determinar limites para a derrota na tua vida, para o impossível na tua vida. Amém? Amém? Onde você quer isso? Eu quero a derrota longe. Então é melhor que você estabeleça limites para ela, porque nós estamos falando de valores espirituais. Amém, igreja? Amém? Está escutando aí atrás? Diz amém. Eu preciso que você me ouça. Eu sou muito enjoado também, querido. Quando eu falo amém, irmão, você fica assim, eu penso assim, não tem ninguém nem me ouvindo. Então pode gritar amém bem alto, que não tem problema nenhum. Vou seguir no que eu quero te dizer, no que eu te digo nessa noite. Primeira coisa que você precisa entender: esse menino estava a princípio epilético, trouxeram aos discípulos, os discípulos não puderam expulsá-lo. E por que não puderam expulsá-lo? Não sei, a Bíblia não relata muita coisa, senão o que Jesus disse aqui embaixo para eles: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traga o menino para mim. Então Jesus chamou ele de incrédulos, chamou eles de perversos, de pouca fé. E ele diz que embaixo no versículo 20, que vocês não puderam expulsar esse espírito maligno por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. E eu falei para você pensar durante essa pregação o que você faz ou faria diante do impossível. Eu acabo de ver para você que Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada te será impossível. Amém? Nada te será impossível. Estabeleça limites. Até onde o inimigo pode chegar, até onde a derrota pode chegar, até onde a tragédia pode chegar, até onde sei lá o que pode chegar. É preciso. Estamos falando de coisas espirituais na tua vida. Não arme uma tenda para a derrota dentro da tua vida. Não arme uma tenda. Arme uma tenda para o Senhor e diga: Senhor, vem morar comigo. Senhor, vem habitar no meu coração. Amém?
Senhor, venha habitar o meu caráter. Senhor, venha habitar o mais íntimo de mim. É isso, querido. Isso faz a diferença. Mesmo que digam que não há como você crescer, eu estou te dizendo, tem sim. Convida o Senhor para entrar nessa situação que você está vivendo agora. Convida o Senhor para habitar nessa situação. Mas convida de fato e libera o teu coração para Ele entrar. Senhor, eu te convido para entrar nessa situação, por favor. Implore pela presença do Senhor lá naquela situação. Lembre o Senhor, vitórias passadas. Senhor, você já me deu vitória naquela época. Querido, é isso que o Senhor nos diz nessa noite. De maneira que se o Senhor Jesus não tivesse ali, porque a Bíblia diz no versículo 18, que ele repreendeu o demônio. O menino lá em cima era uma doença, que embaixo já Jesus expulsou foi demônio. E eu queria que você entendesse que o impossível na tua vida, queria que você entendesse, a doença pode ser isso também. Quero que você entenda que a situação adversa que você está vivendo, talvez seja a hora de você também fazer a mesma coisa, repreender o demônio, para que ele saia. Porque a Bíblia diz que Jesus repreendeu o demônio, e o demônio saiu do menino, e desde aquela hora o menino foi curado da epilepsia. Olha só, lá em cima o pai disse que o filho dele era epilético, mas Jesus veio cá primeiro, expulsou um demônio, para que o menino fosse curado da epilepsia. Existe ação demoníaca, presta atenção, existe ação demoníaca para te trazer derrota, e você precisa compreender isso. Amém, igreja? Quem está me ouvindo diz amém. Quem não está nem aí para a pregação diz amém. Porque eu estou te trazendo vitória para a tua vida em nome de Jesus. Eu estou trazendo vitória para a tua vida, seja qual área for, se você compreender o que Deus está dizendo. Primeiro verso 15 era uma epilepsia. Verso 18, agora já repreende um demônio, o menino é curado. Por trás dessa situação tem um demônio querendo afligir a tua alma. E é preciso pô-lo para se retirar. Querido, nós precisamos aprender e ter coragem de orar. Sabe o que me vem ao coração? Muitos de nós, querido, não tem coragem sequer de orar dentro de casa, ou sei lá, dentro de onde, dentro de uma situação, e pôr demônio para retirar e para sair. Eu não vou perguntar para não envergonhar, e nem para constranger ninguém. Mas a maioria de nós não sabe o que é isso, nunca fez, não tem coragem de pôr para retirar. Não precisa gritar, não precisa pular, não precisa arrebentar com Bíblia, nada disso. Você precisa saber a autoridade que Deus deu para a igreja. E estes sinais seguirão aos que creem, diz o Senhor Jesus. Em meu nome, primeira coisa que diz, expulsarão demônios. Por que será que no livro de Marcos Jesus disse, a primeira coisa, em meu nome expulsarão demônios? Porque ele sabia que você ia enfrentar demônios. Um homem e uma mulher que não enfrenta no reino espiritual demônios e os vence, vai ser escravizado por eles. É por isso que eu digo que a maioria está fazendo uma mesa para a dificuldade, para o problema, para a tragédia, e já está até acostumando. Já estou até acostumando, está tão bom. Estou até acostumando com esse filho com problema, essa filha, sei lá o que. Eu já estou acostumando já com essa situação adversa. Já até acostumei não ter condições para mais nada. Tem gente que já está acostumando. E Deus manda te dizer, não te acostumes. Acostume com a abundância da presença do Senhor na tua vida, no teu coração, te enchendo de graça. Amém? É isso que é para acostumar. Você lembra um dia que eu disse que eu já acostumei tanto com Deus me abençoar, que eu já estava até ficando meio que viciado nisso? Quando vi um problema, eu já nem passava pelo problema me escabelando, porque eu já fiquei acostumado. Eu já sei que Deus me livra e vai livrar. Eu já dormi de noite esperando o livramento naquela noite, porque
porque eu já estou tão acostumado. Falei, Deus, nas minhas orações, na minha intimidade com Deus, eu falo. Falei, Deus, o Senhor já está me deixando mal acostumado. Eu já entro na luta, já lá na frente, pensando lá na frente, e durmo tranquilo. Está vendo, querido? Você não pode se acostumar com a derrota, não pode se acostumar com essa vida assim. Você tem que começar a acostumar com a vitória. Mas como ela vem? Desde que você entenda, querido, que por trás tem um demônio te perturbando. Se você começar a compreender isso, você vai ver como é que muda tudo. Eu tenho alguns textos aqui, apesar que a hora está avançada, para ler com você. Precisa tomar conhecimento, você, de que a sua luta é espiritual. Tem gente brigando um com o outro, tem gente batendo, brigando, tem gente xingando, tem gente levando na justiça, tem gente pondo o pau para quebrar, enquanto você precisa entender. Em Gálatas capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz para nós que a nossa luta, querido, não é contra a carne nem contra o sangue. Nós não podemos esperar de outra forma. Nossa luta é espiritual. Então não tem outra maneira de você vencer, senão através de armas espirituais. Efésios capítulo 6, não Gálatas 6,12 diz: pois nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Já tentou olhar para a circunstância e não lutar mais com as suas próprias forças? Eu tenho uma experiência nessa questão que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu já contei ela muito, mas vou repetir. Enquanto eu vivia em outro país, nos Estados Unidos, fui para lá com um contrato de trabalho legalizado. O meu patrão me ofereceu um documento permanente para morar lá, chamado Green Card. Só que esse Green Card demoraria 5 anos para sair. Meu patrão disse: olha, se você quiser eu renovo com você mais 6 meses, mas eu quero que você fique comigo muitos anos, para sempre, se você quiser. Então eu preciso te propor legalizar, você tem que ficar 5 anos. Se você quiser ir embora antes de 5 anos, não precisa, eu faço outro contrato. Eu aceitei a legalização. Mas quando ele disse para mim que a minha legalização demoraria 5 anos, eu pensei comigo, então quer dizer que eu vou ficar ilegal aqui durante esses anos, porque o meu visto ia acabar e eu ia ficar só com contrato de trabalho. Tudo bem, aceitei a legalização. E quando eu fui na advogada dele pela primeira vez, já disse para vocês, isso é você entender que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. E eu quero que você que tem papéis na justiça, você que tem situações impossíveis, você que tem situações em qualquer área impossível, eu queria que você compreendesse o que eu estou te dizendo de maneira figurada, da minha experiência. Quando eu cheguei na advogada, a advogada dele era naquele prédio que caiu, ainda bem que na época o prédio estava muito bem em pé lá, as Torres Gêmeas, o World Trade Center. Quando eu cheguei lá, na advogada, a advogada me olhou, leu tudo, me deu a papelada para assinar no meu nome, eu assinei. Ela me disse: olha, Edgar, fica com essas cópias dos seus papéis, porque o processo, essa primeira etapa durou 1 ano e meio. 1 ano e meio lá na Justiça do Trabalho. Se eles aprovarem, que eu sei que vai aprovar sua legalização, aí volta para cá outros papéis, você assina. Aí dentro de mais 1 ano e meio, outros papéis que eles aprovam a segunda etapa e trazem para você. E aí mais 1 ano e meio, a prova final, você vai e pega o seu documento. Na hora que, preste atenção no que eu quero te dizer do reino espiritual. Sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. São demônios e anjos de Deus lutando a teu favor. E se você quisesse um pouquinho de esforço seu, você ia poder ter o discernimento que agora mesmo tem demônio lutando contra a tua vida para te derrotar, e do outro lado tem anjos de Deus lutando para te dar bênçãos. Quando a advogada me deu aquele primeiro documento, falou 1 ano e meio, em espírito e em português, eu falei assim: está amarrado em nome de Jesus. Esse papel não vai demorar 1 ano e meio. E o baixinho orando. E ela pega papel aqui, pega ali. Olha como é que eu falei. Falei: está amarrado em nome de Jesus. Esse papel não vai demorar 1 ano e meio, porque eu sou servo de Deus. E eu não vou ficar ilegal nesse país nenhum dia. Tudo bem? Era 1 ano e meio. Ela me deu as cópias, eu levei para casa, pôs no envelope, selou, mandou para o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Quando demorou 1 mês e meio, presta atenção, 1 ano e meio para 1 mês e meio. Ela ligou para a empresa para eu ir lá, e eu fui, me liberaram. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: não estou entendendo, Edgar, o que aconteceu, mas já aprovaram o seu documento, o Ministério do Trabalho americano. Eu falei: uai, é?
Lembrei na hora. Espera aí que eu esqueci do melhor ainda. Presta atenção. No dia que eu repreendi, em nome está amarrado, em nome de Jesus, eu não vou ficar 1 ano e meio, eu não vou ficar ilegal nesse país nem um dia, porque eu sou servo de Deus. Na mesma hora eu fiz uma outra palavrinha que eu quero te dizer, que é essa que tem valor espiritual, e eu queria que você começasse a agir no mundo espiritual assim. Eu falei: Senhor, mande anjos do Senhor. Olha, eu falei essas palavras: mande anjo do Senhor para pegar esses documentos meus e colocar lá na frente. Nunca esqueço dessa palavra. 1 ano e meio, foi 1 mês e meio. Você tem coragem de comer? Quem sabe, o que a Bíblia diz sobre os anjos? Quem é da escola dominical? Os anjos são o que mesmo de Deus? São ministros a meu favor e ao teu. São seres ministradores a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Deus deu para o crente, Deus deu para aquele que vai herdar a vida eterna, a autoridade para não mandar nos anjos, mas pedir que os anjos ministrem ao teu favor. É por isso que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem um punhado de anjo à tua disposição, e você está dormindo no banco agora, sem saber. Tem anjo para guardar tua casa, guardar teu carro, guardar teu esposo, guardar tua esposa. Tem anjo. Só que crente não sabe disso, porque crente não tem muita paciência de aprender e colocar em prática. Eu falei: em nome de Jesus, está amarrado, eu não vou ficar ilegal nem um dia nesse país, porque eu sou servo de Deus. E eu falei: Senhor, envia os teus anjos para pegar esse documento meu e colocar na frente. E eu vou te dizer, com 1 ano e meio, com 1 mês e meio ela me ligou, voltei. Quando eu cheguei lá, aí eu gostei do que ela falou. Aí ela: diga, não estou entendendo nada. Aprovaram o seu documento. Ela é teimoso, né? O homem que é incrédulo é teimoso. Ela pegou os segundos documentos, preencheu no meu nome, assinou direitinho. Aliás, ela assinou, me deu para assinar, carimbou, eu assinei. Ela pôs no envelope, lacrou na minha presença e pôs na caixinha de mandar para o correio, me deu minhas cópias. E ela ainda falou a mesma coisa: diga, daqui 1 ano e meio, o departamento americano agora, eu esqueci qual que era, vai aprovar. E aí eu vou te chamar outra vez. E aí você já sabe o que eu falei dessa vez, não sabe? Hein? Falei a mesma coisa. Ainda bem que a mulher era uma judia, ela não entendia português. Se ela entendesse, ela talvez não ia gostar. Falei a mesma coisa. Eu sei que para muitos, isso talvez é motivo de piada e de chacota. Mas eu gostaria que você experimentasse e visse o que Deus tem para ti, para mim, para nós, no reino espiritual. Eu sei que muitos de vós têm dificuldade de acreditar no espiritual. Mas a Bíblia diz para nós em 1 Coríntios, que as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que jamais chegaram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu queria que você vivesse isso. Só que é espiritual. Dentro de 1 ano e meio ela me chama de volta, e a mesma ladainha, e eu com a mesma conversa, mesma palavra com Deus: Deus, manda os teus anjos para pegar o meu papel e colocar no meio. Nem precisa de te dizer o que aconteceu. Foi só mais 1 ano e meio. Desculpa, foi só mais 1 mês e meio. E me pegou numa enrascada, porque eu já tinha marcado data de casamento, e eu não tinha dinheiro nem para casar, muito menos para vir no Brasil, gastar com um punhado de documento. Eu só sei de uma coisa: a empresa me emprestou o dinheiro, comprou minha passagem, me mandou vir para cá para arrumar tudo, me deu dinheiro, e na hora de pagar $5.000, eu pagava toda semana um pouquinho. Quando faltavam entre 2 e 3 mil, o contador da empresa me chamou e falou: Edgar, você não deve mais nada para a empresa. Falei para ele assim: que é isso, Mene? Eu não devo mais nada, eu devo tanto assim mais ou menos. Ele olhou no meu olho: Edgar, o Anthony, o dono da empresa, disse que você não deve. E se ele disse que você não deve, você não deve. Eu falei: Deus, obrigado. Eu não te pedi o documento de graça, eu só pedi para ter o documento na mão. Amém, igreja? Eu queria que você aprendesse. Sabe aquele documento agarrado? Sabe aquela situação agarrada? Sabe aquela vida, sei lá o que agarrado? Querido, tem anjo esperando ali, ó, de bobeira. Manda. Talvez, olha o que eu estou dizendo para você de maneira cômica, bonita, engraçadinha. Tem anjo do teu lado falando: me pede.
Por favor, já viu? Já imaginou? O anjo lá, me pede, eu estou querendo fazer igual para você, estou aqui. Só que você está aí de bobeira, vendo televisão, está aí de bobeira, xingando e brigando, está aí de você, lutando com as suas próprias forças, sem entender que você não tem que fazer nada. Esse ano Deus falou comigo, diga, você não tem que trabalhar não. Olha o que Deus falou comigo. Diga, você não tem que trabalhar não. Deixa eu trabalhar por você. Querido, é o mesmo que eu te digo, Deus está dizendo, para de trabalhar, deixa Deus trabalhar para você. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, deixa Ele trabalhar. Peça a Deus que envie os seus anjos para te ajudar. Esses meninos aqui não conseguiram expulsar aquele demônio, querido, porque o Senhor depois explicou para eles, olha, isso é espiritual, isso se vence com jejum, com oração, não tem outra maneira de vocês vencerem. Verso 21, esse demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Nossas armas, queridos, têm que ser totalmente espirituais, 2 Coríntios 10, 3, 5. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. E para resumir para você, a luta espiritual que você vive, ela é antiga. Ela começou lá no Gênesis, capítulo 3. Quando a serpente tentou Eva, tentou Adão, é antiga. A serpente, eu vou dizer para você outro detalhezinho, que no reino espiritual você precisa tomar posse. Ô gente, me ajuda. O diabo não muda nada, ele não renova nada. Ele usa as mesmas armas, as mesmas lutas, sempre. Você sabia? Desde Gênesis. A primeira delas é colocar incredulidade no coração de Eva. Quantas Evas tem aqui hoje? A primeira delas é colocar incredulidade no coração de muitas Evas, como fez. Não acredita não, porque Deus mentiu para você. Deus falou com você, isso Eva, mas não é assim não. A primeira delas é deixar você de tal maneira distante do mundo espiritual, que você acha que pode lutar sozinho, está aí lutando sozinho, está morrendo, se matando. Ao passo que o Senhor quer te ajudar. O inimigo não muda, a sua estratégia é a mesma sempre. E essa luta é antiga, como eu te disse. E você precisa tomar posse e entender. Um outro detalhe, essa luta, querido, também é no nosso corpo. Romanos 7 vai dizer isso para nós. O inimigo ataca-nos no nível da carne. Presta atenção, ele toca na nossa carne para ver se nos derruba no reino espiritual. A história de Jó toda é um exemplo disso. Ele toca na carne para ver se te derruba espiritualmente. Faz doer na tua pele. Faz arder na tua pele para ver se te derruba no reino espiritual. A estratégia dele é essa. Lembra de Jó? O diabo se apresentou junto com os filhos de Deus e quis meter a mão. Deus, te libera, pode tocar na Jó, mas na vida dele você não toca. E Jó foi tentado a blasfemar de Deus para que ele pudesse morrer. Ou seja, blasfema no reino espiritual, que aí você está derrotado. E quantos de nós no reino espiritual já está derrotado e não está entendendo que o inimigo está tocando na tua vida, na tua carne, para depois te derrotar? Em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, essa luta se tornou mais forte ainda. E eu quero só ler para você João 10, versículo 10, que diz: o ladrão só vem para roubar, para matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão só veio para roubar, para matar e para destruir. Se você abre uma brecha para o ladrão, para o inimigo, ele vai entrar, vai roubar, vai matar e vai destruir. Por isso eu te falei de valores espirituais, presença de Deus e tal. Te falei da autoridade, da graça do Senhor sobre aquela circunstância. Porque quando o inimigo encontra lugar, ele entra e faz a ruaça. É por isso que a maioria de nós, diante do impossível, faz a coisa errada. Tá bom? Mas eu quero dizer para você também, se você puder abrir sua Bíblia em 1 João, e eu já vou encerrar logo em seguida. 1 João, não João capítulo 1, mas 1 João logo depois de Pedro, um pouco antes do Apocalipse. 1 João, irmão, vai falar para nós o seguinte, 1 João 3, 7 e 8. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém?
Baixa a tua cabeça e eu quero orar com você. Quero que você não tenha vergonha nenhuma nessa hora de se levantar e vir à frente, e nós vamos apresentar o teu impossível a Deus nessa hora. Se você quiser, venha. Venha, não tenha vergonha. Eu sei que Deus falou com algumas pessoas e eu agradeço você que está levantando, porque Deus testificava no meu coração que com algumas pessoas Ele falava muito diretamente. Nós vamos orar, a igreja vai orar, e nós vamos buscar de Deus uma fé poderosa nessa hora, para colocar os impossíveis nas mãos daquele que pode resolver. Compartilhe daquilo que Deus tem feito na sua vida, amém? Quero dizer para os irmãos que fizemos outro evangelismo lá na escola Nilza, na segunda-feira passada. Foi uma palestra sobre depressão, na segunda-feira, e dessa vez Deus nos deu a oportunidade dos irmãos pegarem o telefone de 35 pessoas que pediram ajuda na área psicológica e na área espiritual. Na terça anterior nós fizemos um trabalho à noite e foram 22 nomes, e agora foram 35 nomes. Então Deus abençoou o trabalho nesses 2 dias, e eu quero pedir à igreja que ore por nós. Estamos atendendo esses irmãos aqui na igreja, atendemos terça-feira passada, e agora vou ver se agendo para a terça que vem. É muito trabalho que nós estamos tendo. Estamos trabalhando na maior parte das vezes com pessoas com tentativa de suicídio, e não é fácil atender essas pessoas, amém? Vamos ficar de pé, queridos, para nós orarmos? Deus do impossível. Tem uma música assim, não tinha? Nosso Deus é o Deus do impossível. Hein? Aline Barros, né? Ora por alguém. Vem cá, ora por mim. Fica em pé aqui, fica. Vem cá. Ora por mim. Vamos orar por alguém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa noite linda e maravilhosa na presença do Senhor. Te agradeço, ó Deus, pelo que o Senhor fez no coração da igreja, por ter nos abençoado durante todo esse dia. Obrigado pela equipe de louvor, as equipes que trabalharam conosco hoje na Escola Bíblica Dominical. Obrigado por cada vida, Senhor. Obrigado por nos alertar quanto ao mundo espiritual. Tem anjos do Senhor disponíveis para cada um de nós, mas nem sempre conseguimos alcançar as graças espirituais e muito menos crer nesta realidade. Quero te pedir que os anjos do Senhor acampem-se ao redor de cada um de nós, agora que vamos para casa. Cuida de nós, cuida da nossa vida, cuida de tudo que o Senhor nos deu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuida daquele filho, daquela filha desviada. Cuida, Senhor, envia os teus anjos para guardar nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te pedir também que o Senhor conceda o desejo do coração da tua igreja. Alegra o coração da tua igreja, Senhor, fortaleça. Quero te pedir que o Senhor faça transpor montanhas, barreiras impossíveis, para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado, Pai. Quero te pedir que nos dê uma semana produtiva, frutífera, abençoada pela presença do Senhor. Quero pedir que o Senhor nos faça bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos para a glória do Teu nome. Leva o Teu povo em paz, guardado pela Tua mão poderosa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com cada um de nós agora e para sempre. Obrigado, meu Deus, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe em